O que eu vou falar nesse vídeo é sobre nós respeitarmos o nosso ritmo. Às vezes é só o que a gente precisa. Entender que cada um tem o seu ritmo específico e você não tem que querer fazer as suas coisas na velocidade que os outros fazem. E essa foto é sobre algo que eu faço todos os dias. Depois de uma caminhada ou uma corrida, eu faço 2 sequências de exercícios de perna nessa máquina no bosque, aqui perto de casa. Atualmente eu faço 65 agachamentos nela, mas já foi 20 lá no início. Mas o que eu quero dizer hoje é sobre isso, né? Tem a ver com as pausas. Da mesma forma que cortaram a grama aqui onde eu circulei nessa foto, nota que há uma diferença de altura na grama, que eles não cortaram tudo de uma só vez. Eu quero falar sobre isso também e sobre o que isso interfere na nossa vida, nos nossos negócios, na nossa profissão. Voltando ao assunto dos exercícios e como a gente pode fazer isso degrau a degrau, né? Eu percebi que é difícil fazer as 65 vezes sem parar aqueles agachamentos. Mas se eu fizer 40 e pausar por 1 minuto ou 2, eu consigo fazer mais 25 tranquilamente. Eu já testei e faço mais 40 até, tranquilamente, de boa. A coisa interessante aqui é que se eu fizer direto, eu não consigo fazer as 65. Consigo, mas é sofrido fazer as 65 até o fim, às vezes até 80. Mas quando eu faço 40, dou uma pausa e faço de novo mais 40, eu consigo fazer. Claro que você sendo médico, você entende muito melhor como isso funciona no corpo, né? Mas a questão é que isso funciona na nossa vida também. Como que a gente encara essas coisas? Daqui a pouco eu vou falar também sobre o gramado ali que eu mostrei, que foi o que me deu o insight a respeito disso. É que a gente às vezes está tão preocupado com o todo, né, com o nosso objetivo, que se esquece que o processo ele é degrau a degrau. Eu falei sobre isso num atendimento que eu fiz ontem. E aí o legal nisso é que quando você entende esse ritmo, né, eu descobri que o número mágico aqui para o meu exercício são 40. E aí depois eu consigo até dobrar esse número se eu fizer essa pausa. E aí a gente, pensando a respeito do que eu falei ontem nesse atendimento que eu fiz, é como se a gente tivesse uma escada daquelas de pintor encostada na parede. E você precisa subir lá no telhado da casa. Durante um tempo, enquanto você está subindo nessa escada, parece que nada está acontecendo. Mas se você não se preocupar com cada um dos degraus que você tem ali e acreditar mesmo que o seu objetivo, que é chegar lá em cima, está pronto para ser revelado, você não vai andar, porque nada parece que está acontecendo de diferente. Então você tem que fazer a coisa degrau a degrau. E aí, num determinado momento, se o telhado está aqui, eu vou explicar melhor isso, e aí a gente está aqui, né? E de repente os últimos passos que você dá na escada fazem você revelar o horizonte ali, e você consegue subir no telhado, e aí a escada fica lá para baixo. E isso acontece também com essas coisas que nós conseguimos dividir, né, e fazer em partes. Então, por isso que eu falo que você tem que se preocupar mais com o processo e não com o objetivo, né, não com o destino. Nesse caso do gramado aqui, voltando à história do gramado, é impossível que uma pessoa faça isso tudo do tamanho que é aqui, esse bosque, num dia só. É impossível. Se ele tiver energia para fazer isso, a máquina que ele usa sozinha, ela não aguentaria, ela precisa de pausas também, porque ela esquenta muito. Então, ele precisa parar e fazer em algumas etapas. Eu vivo procurando quais são esses limites dessas etapas que eu preciso fazer na minha vida, nos meus processos, nas coisas que eu quero alcançar, para que eu fique tranquilo com este pequeno progresso, que na verdade não é pequeno, né? Ele é parte do processo todo, e que faz com que eu chegue no meu objetivo. Eu quero deixar essa reflexão para você porque algumas pessoas às vezes
começam a fazer alguns processos, algumas coisas na vida delas, e que antes de ser revelado o horizonte ali, elas param de subir a escada. E quando você para de subir essa escada, você é como se fosse uma esteira daquelas rolantes, né, de aeroportos. Ao contrário, né, a sua vida anda para trás, você retroage no processo. Agora, antes que eu continue aqui com essa reflexão, queria te pedir para você pausar, te convidar para você pausar um pouco esse vídeo e pensar a respeito do que você tem deixado de fazer pela sua evolução diária que de repente precisa de mais atenção. Me conta aqui nos comentários. E se você pudesse mudar significativamente alguma coisa na sua vida pessoal ou profissional, como resultado de passos do processo inteiro, de cada degrau desse, o que seria? Acho que deu para perceber que esse vídeo não foi feito de uma vez só, né? Mas eu quero te deixar como um último pensamento aqui, reflexão, algo que aconteceu com uma mentorada nossa. Ela está desanimada com a questão do tráfego pago que ela colocou no consultório dela e que já faz alguns meses ela não teve resultado. E conversando comigo, ela abriu alguns detalhes a respeito que me trazem um alerta assim, importante sobre o que muitos profissionais de saúde fazem e que às vezes não percebem. Mas isso acontece no dia a dia, não tem a ver só com profissional de saúde, não. Mas que não percebem que isso faz parte do processo. E eu vou te dar um exemplo, esse é um só. Tem muitos que acontecem em qualquer negócio que a gente precisa ficar atento. Quando a gente sabe disso, a gente começa a perceber essas coisas acontecendo. Então, eu não sei exatamente quantos meses, acho que já são mais de 3 meses, mas a média que nós colocamos com tráfego pago para você considerar que o teste foi feito, não para você parar de fazer, que eu não recomendo que pare, mas para você considerar que o teste foi feito e que você precisa mudar alguma coisa, é de 3 meses. E que para você considerar grandes mudanças é de 6 meses. Então, isso significa que você pode não ter resultado algum em 3 meses com tráfego. Por quê? Porque a plataforma precisa aprender, a plataforma de anúncio, os anúncios têm que ser adequados, você tem que aprender a comunicação que melhor se adequa ao que você quer falar com o seu público. O gestor que estiver fazendo o seu tráfego tem que conhecer o seu público especificamente. Então, por exemplo, se ele trabalha com você e você é uma obstetra, e ele vai atender uma outra obstetra em outra cidade ou com características de negócio diferentes, né? Que a não ser que seja uma franquia, dificilmente vai ser parecido, apesar de ser, pode ser até na mesma cidade e só uma outra obstetra que faz igual o mesmo serviço, mas já é diferente porque a comunicação de cada um é diferente. Então, ele precisa reaprender alguma coisa, mesmo que não seja o processo inteiro. Então, a gama de palavras-chave, por exemplo, talvez não seja necessário, mas ele precisa de características diferentes que é muito orgânico, isso está muito relacionado à plataforma de anúncio. Então, você não pode, na minha concepção disso, você não pode parar o processo. Você tem que descobrir o que é o próximo degrau para você avançar neste processo. Mas, às vezes, você está avançando nesse processo. Então, desde que seja consistente, por exemplo, se eu falar para você, você precisa colocar R$500 por mês no tráfego pago. Se você gastou R$100, tem alguma coisa errada. Você precisa conseguir fazer a plataforma gastar 500 por mês. Se você está gastando os 500 por mês e não resolveu, não mudou o cenário depois de 3 meses, aí você precisa descobrir o que é que está errado para conseguir mudar esse cenário. Mas se você eu falei para você colocar 500, você não está conseguindo gastar nem os 500, tá R$100, a plataforma nem está pedindo mais do que os R$100 e o seu limite mínimo lá, o piso, era R$500. Então, tem alguma coisa errada, concorda? Esse tipo de pensamento é que precisa existir. Você precisa
entender que faz parte do processo. E se você está gastando os 500, mas ainda não chegou nos 3 meses, o que você tem que fazer? Você tem que continuar, porque a meta é 3 meses. Então, se você ainda não chegou, aqui, dividindo o nosso vídeo aqui em 3 passos, por exemplo, você fez o primeiro mês aqui, o segundo mês aqui e ainda está aqui. Você só pode tomar alguma ação depois que passar, depois que terminar o terceiro mês. Porque se o combinado lá no começo, se o planejado era que você iria testar os 3 meses para depois fazer algumas alterações, e a gente chama de teste, não é porque vou ver o que dá e desisto. Não é isso. É para saber o que precisa de ajuste. Quando você está indo para um destino específico, às vezes você precisa ajustar alguma coisa, contornar algum obstáculo, alguma coisa do tipo. E é para isso que servem as metas também, para você saber se você está indo para o lugar certo ou não. Se você estiver indo para o lado contrário, tem alguma coisa errada. Você precisa recalcular a rota, rever o que está acontecendo para você tomar a direção novamente de volta. Percebe como dá para ir muito profundamente nesse assunto, nessa reflexão que eu te provoquei sobre um exercício lá no começo? Eu vou deixar agora o próximo quadro, que seria um slide que eu coloquei lá nos stories, e seria muito legal se você quiser me responder. Vai ser interessante saber o que você pensa sobre isso. Mesmo que você já tenha feito o comentário quando eu fiz o CTA para você ali atrás, seria legal saber agora de você essa resposta.